Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse ambiente aqui onde a noção de tempo é completamente relativa, já que eu não sei em que momento vocês vão estar assistindo esse vídeo. Nesse ano de 2020, que é um verdadeiro ano da marmota, né? Que nunca acaba, só acabará o dia que tivermos uma vacina. Espero que estejam bem, de saúde, todos os seus e todas as suas. Essa aula que está dentro da nossa disciplina de etnogênese indígena, a interculturalidade no contexto latino e ibero-americano. E a proposta nessa aula aqui, que eu prometi tentar fazer ela um pouco mais curta, devido à dificuldade de acesso de alguns, tende a pensar um pouco o conceito de interculturalidade a partir da noção, principalmente de dois autores, que a gente vai ver logo mais, mas a ideia é que a gente consiga pensar em como aplicar esse conceito enquanto categoria de análise para os nossos, pensando que vocês estão no mestrado e precisam desenvolver um projeto de pesquisa, e essa disciplina tende a, além de formar vocês, né, e ampliar um pouco o debate da ideia de interculturalidade, também pensar como que vocês podem aplicar esse conceito, essa categoria de análise dentro dos projetos de pesquisa de vocês. Então, a ideia é partir aqui de um entendimento que alguns autores têm adotado na hora de trabalhar com a interculturalidade, e isso pode, já adianto aqui um pouco, que isso pode mudar de determinada linha teórica, de onde os autores vêm, mas dentro dessa disciplina a gente tem trabalhado com coisas parecidas, ainda que para aqueles alunos, aquelas alunas que vão acabar usando essa categoria de análise nos seus trabalhos, é importante desenhar uma trajetória da literatura acadêmica baseada em alguma corrente, né? Então, essa aula ela abre um pouco mais o debate que a gente faz e tem feito nas outras temáticas, mas para aqueles alunos que efetivamente têm interesse em aprofundar um pouco a análise, vai ficar também uma sugestão para que esse conceito continue sendo debatido. Tudo bem? Então, essa fala aqui ela está pautada um pouco num pressuposto defendido por alguns autores, que é pensar a interculturalidade como uma atitude, pensá-la a partir de um projeto político anti-hegemônico. Nesse sentido, a gente não está falando de qualquer interculturalidade, o interculturalismo. A gente está pensando em avançar um pouco mais, adentrar um pouco mais dentro do conceito, se pautando em uma perspectiva de interculturalidade que tenta, de alguma forma, dividir um pouco ou defender um pouco uma ideia, um tipo de interculturalidade que é pensado dentro de uma perspectiva e não um conceito de forma como a ideia de um conceito dado, né, ou a ideia de um conceito que se explica em si só. Até porque quando a gente pensa em interculturalidade, e esse termo, por ser um conceito um pouco abrangente, e bastante polissêmico, ele pode significar muitas coisas, né? Inclusive aquilo que se pretende romper na ideia da aplicação da interculturalidade, né? Na ideia de pensar uma troca, um diálogo, onde as assimetrias elas não existam, mas se a gente não está pautado, se essa ideia de interculturalidade não está construída dentro de um conceito que se pense que tipo de interculturalidade a gente está adotando, a gente fica um pouco sem fundamento, né? Fica sem sustentação desse conceito. Então, isso é debatido de alguma forma diferente por outros autores dessa disciplina, na ideia de que a gente pode pensar que algumas pessoas tendem a chamar de interculturalidade e multiculturalismo, às vezes com uma coisa que fosse uma coisa única, né? Mas não, essa linha teórica que eu estou apresentando para vocês aqui, que eu vou
apresentar daqui a pouco os autores em si, ela entende que a interculturalidade, ou o interculturalismo, que a multiculturalidade e o multiculturalismo são coisas diferentes. São conceitos opostos que pretendem revelar as diferentes concepções da diversidade cultural e como essa diversidade cultural ela se apresenta e se entende em contato. Enquanto o multiculturalismo ou a multiculturalidade pretende reconhecer que a partir do reconhecimento da diversidade cultural você já tem uma base apresentada para a ideia de diferentes perspectivas culturais convivendo ao mesmo momento, a ideia de interculturalismo ou interculturalidade pretende pensar na compreensão das formas de apropriação que têm resultado desses contatos. Então, em outras palavras, enquanto o multiculturalismo, a multiculturalidade, pretende reconhecer a diversidade e a pluralidade cultural em um mesmo ambiente, a interculturalidade, o interculturalismo, pretende saber como os povos em contato conseguem se apropriar desse espaço pluricultural, né, ou desse espaço de pluralidade, e como cada cultura, né, ou cada povo, cada comunidade vai absorver de forma diferente esse contato, seja dentro de um processo histórico, seja a partir do contato contemporâneo. O termo multiculturalidade ele tem sido adotado, portanto, a partir de um reconhecimento da diversidade cultural de um mesmo lugar, seja local, regional, nacional ou até internacional. Essa perspectiva reconhece as diferenças culturais, contudo ainda percebe o outro como um diferente desigual, ou um diferente que tem que ser tolerado, e às vezes até ajudado. E aí a gente tem aqui alguns conceitos, algumas ideias, algumas palavras que se repetem dentro das falas que a gente viu em outras aulas, ou ainda vai ver nas aulas futuras, que é um pouco essa ideia de pensar a desigualdade, né, a convivência, o tolerar culturas em contato, onde uma tem que tolerar a outra cultura. E aí, quando a gente pensa num pressuposto pautado em cima da interculturalidade, a gente está pensando que essa convivência ela não se dá só a partir do contato do diferente, mas ela se dá entendendo que você tem que respeitar e conseguir conviver com a cultura do outro, né? É saber que a gente não vive em um mundo igualitário, então a gente tem que pensar numa ideia de equidade, né? De conseguir respeitar as diferenças do outro e por que o outro convive, pensa e se relaciona com essa diferença. E a ideia de tolerância aqui tem muito a ver com aquela coisa de que aquilo que você tolera é aquilo que você tem que engolir. Então, não é aquilo que você aceita e convive com a diferença, é aquilo que você é obrigado a conviver. Essa ideia de tolerância, né? Para dar um exemplo aqui, não sei se vocês se lembram, mas no início dos anos 2000, principalmente na primeira década desse milênio, né, ou na década passada, existiu uma diversidade de políticas públicas na França pensada para as populações argelinas, né, para as populações muçulmanas que conviviam dentro do país da França. E em 2010 se assinou uma lei que proibia o uso do véu muçulmano nas mulheres. Então, veja bem, a França se percebia enquanto um país com uma diversidade cultural, mas ainda a ideia de laicidade, de respeito à religião do outro, estava pautado numa ideia completamente ocidental ou cristã, que não via problema nos dogmas da religião católica, mas via problema na forma da mulher se relacionar com a sua religião dentro da religião muçulmana. Então, você convive com o diferente, você aceita ele, mas no fundo você quer que ele tenha as suas bases de convivência. Então, um exemplo aqui para tentar clarear um pouco para vocês o que eu tô falando. A Catherine Walsh, ela é uma dessas autoras que eu gostaria de apresentar para vocês, e ela tem uma fala bastante significativa naquilo que a gente está falando, né? Que pensar
que a criação das sociedades mais equitativas e igualitárias, sem o controle do conflito étnico e a conservação das estabilidades sociais, com o fim de impulsionar os imperativos econômicos dentro do modelo de neoliberalismo, né, de neoliberalidade, de acumulação capitalista, agora incluindo os grupos historicamente excluídos no seu interior. Então, esse pressuposto multicultural, que a gente está tentando fazer uma divisão daquilo que que esses autores entendem como um convívio com outras culturas, não numa perspectiva de aceitar essas culturas, elas estão bastante pautadas dentro do pensamento liberal, né, ou neoliberal. E aí a gente pensar nas políticas públicas com relação à educação, construídas a partir da década de 90, a gente vai perceber bastante isso. É um discurso que vai falar da diferença, mas ainda pensando na ideia de inclusão, na ideia de que você tem povos e histórias e etnias que ficaram afastados dos currículos nacionais, dentro das políticas públicas que até então se pensavam numa ideia de unidade nacional, mas ao segundo passo, quando você reconhece a diversidade cultural, você ainda pretende incluir essa diversidade cultural dentro de um pensamento que não necessariamente consegue conviver com a diversidade, mas só reconhecer essa diversidade. Então, esse tipo de inclusão, né, ela serve para manter o establishment, ou status quo, são projetos reformistas e não revolucionários. A ideia aqui é a gente tentar pensar como a gente consegue usar essas categorias a partir dos projetos de pesquisa de vocês. E aí é claro que quem já me conhece da graduação sabe que eu trabalho um pouco com essa ideia de tentar entender o que a gente, de fato, compreende quando a gente fala em uma educação escolar indígena específica e diferenciada, e pensar o que de fato é específico e é diferente dentro de uma escola indígena, tem um pouco essa ideia de pensar em modelos educacionais, como pensar o currículo das escolas, ou como pensar a oferta das políticas públicas da escola, de uma perspectiva que, de fato, vai ser intercultural, e não só numa perspectiva de inclusão de um paradigma de diversidade dentro das políticas públicas que reconhecem, pós-88, a diversidade cultural. Tudo isso que a gente está falando, a Catherine Walsh, ela vai chamar de constitucionalismo multicultural ou multiculturalismo constitucionalista, para quem pretende adentrar um pouco mais nesse conceito, né, nessas leituras. E aí ela vai dizer um pouco isso, né, que na década de 1990, viu-se em toda a América Latina, né, reformas educacionais que foram parte de uma nova onda multiculturalista de opção neoliberal, não capaz de modificar as estruturas, apenas considerando o discurso da diversidade como convivência, tolerância e reconhecimento da diferença. Este problema, vai dizer ela, né, se pode observar, entre outros âmbitos, em la produção de textos escolares, a formação de professores e currículos usados nas escolas. Sobre o pretexto da interculturalidade, as editoras de livros escolares assumem uma política de representação que somente incorpora as imagens de indígenas e negros, reforçando estereótipos e processos coloniais de racialização. A formação docente, a difusão sobre interculturalidade se encontra, em geral, limitada ao tratamento antropológico das tradições folclóricas, né? Então, é aquela ideia de você perceber no Brasil, e isso a gente tem bastantes estudos que trabalham, bastante pesquisas que vão mostrar como que os povos indígenas foram apresentados dentro dos currículos da educação básica, e sempre aquele indígena voltado ao passado, né? Então, a gente tem essas pesquisas que mostram em diferentes exemplos que parece que o indígena no Brasil, ele aparece nos livros didáticos só no momento da chegada da colonização, ainda apresenta indígenas como se fosse aquele índio de penacho que vive dentro de uma área de mata, extremamente excluído do processo de modernização de uma cidade urbana, né? Então, isso que a gente fala que é uma forma de folclorizar a imagem do indígena como
como se fosse ainda um representante do passado, ou um representante folclórico, né? São essas imagens que ajudam a construir aquele pensamento de que indígena de celular não é indígena, né? O sujeito indígena com celular, por estar traçando uma tecnologia moderna, então ele não é indígena, porque a representação de indígena construída dentro dos currículos tende a pensar esses sujeitos ainda voltados aos passados, fechados em suas culturas. E aí existem diferentes exemplos que a gente pode pensar em como usar essa categoria de análise dentro dos projetos de pesquisas voltados à educação, né? E, de fato, isso para mim é uma coisa mais familiar, mas a ideia aqui é a gente pensar em como construir essas categorias de análises numa perspectiva mais abrangente. Ainda um pouco avançando nessa ideia de pensar os conceitos em si, Palladino e Czarny, em 2012, num livro que está na referência, né, elas chamam a atenção para a contradição ao fato de quanto mais se tem apontado para o reconhecimento das diferenças, mais se tem gerado desigualdades. Assim, essas autoras distinguem uma perspectiva de interculturalidade apontada pelo Estado e pelos organismos internacionais, que são essas perspectivas que vão ser desenvolvidas nas políticas públicas, né, porque são feitas, sobretudo, pelo Estado, que, pelo menos no plano discursivo, defendem a diversidade e a inclusão, mas homogeneizam, pluralizam e tratam a diversidade como estática, né? A ideia de pensar esses povos e essas culturas de forma folclórica, isso é, engessada. E em oposição estariam as perspectivas adotadas pelos próprios movimentos sociais e por aquelas pessoas que sofrem o processo de subalternização. Assim, é preciso reconhecer que existe uma faceta da interculturalidade, ou mesmo do multiculturalismo, como a Caterina Walsh vai chamar, e o Ramos, na citação de antes, que no caso é o Antônio Ramos, que todo mundo conhece, que também não questiona essas lógicas do modelo neoliberal. É o que o Tubino, em 2004, apresenta com um conceito de interculturalidade funcional, que é ou interculturalidade neoliberal em oposição ao interculturalismo crítico. Sendo que, em sua vertente funcional, a interculturalidade ignora o discurso de classe e é subsidiado por um discurso sobre a cultura, de fato, um discurso quase ingênuo, que só pensa as culturas num aspecto mais isolado, né? Não essa cultura, não pensar os povos em relação com os processos de subalternização, de colonialidade que sofrem historicamente. Dessa maneira, né, se naturalizam as injustiças distributivas, as desigualdades e as relações com o poder econômico. Então, é quase como pensar que, historicamente, os povos indígenas têm uma relação com a terra diferente da relação com o capital, mas a gente tem que aceitar isso, mas não pensar em transformar essa ideia, né, transformar no sentido do olhar do não indígena, pensar como incorporar outros elementos, a ideia do que de fato seria interculturalidade, né, seriam modelos de pensamento que possam se cruzar e gerar uma outra coisa, um outro modelo de pensamento. O interculturalismo funcional, então, para o Tubino, ele procura promover o diálogo e a tolerância naquela ideia de a gente estar em contato com culturas diferentes, mas a gente precisa engolir essa diferença, porque elas não atingem as causas da assimetria social e cultural vigente. O interculturalismo crítico buscaria a supressão dessas assimetrias e daria tônica à ação ético-política, através de métodos políticos não violentos. Então, a ideia é pensar que, quando a gente adota a perspectiva da interculturalidade como ferramenta de análise, por um exemplo, é pensar como que a gente consegue observar as políticas públicas oferecidas e ofertadas para a educação escolar indígena e ver se essas políticas públicas elas têm tocado nas causas da assimetria, ou elas ainda estão pensando dentro de um paradigma que só reconhece a diversidade cultural, só propõe um diálogo de tolerância, mas não a supressão dessas desigualdades, né? E talvez mais importante é pensar a categoria de análise da interculturalidade refletindo
como que historicamente, socialmente, essas assimetrias elas foram construídas e por que que a gente não consegue atingir essa perspectiva de interculturalidade crítica, que seria uma perspectiva um passo adiante, né? Então, o foco, talvez, enquanto categoria de análise, possa ser mais na explicação das assimetrias historicamente construídas e não no conceito de interculturalidade aberto, né? Ou esse conceito que percebe somente a cultura e não as bases históricas de subalternização a quais os povos sofrem. Fidel Tubino e Catherine Walsh, então, são esses dois autores que vão discutir um pouco esse conceito de interculturalidade crítica, e para quem fica aí o convite para quem quiser aprofundar as leituras sobre essa perspectiva, vou apresentar depois os textos das referências, elas extrapolam o simples reconhecimento da diferença, questionam as causas da assimetria cultural e social buscando suprimi-las. E aí o Fidel Tubino ele vai falar uma coisa muito bonita, que eu tentei apresentar no início da apresentação, que ele pensa que a gente só consegue partir para a interculturalidade crítica quando a gente entendê-la enquanto uma atitude política. Então, o interculturalismo, ou a interculturalidade não é aquilo que a gente encontra e consegue de fato estabelecer, né, se estabelecer a partir do simples contato, mas são a partir das nossas atitudes interculturais, daquilo que a gente faz, que a gente vai conseguir dar esse passo para além do que ele chama de interculturalismo funcional. Nega-se, portanto, a perspectiva ocidentalizante da modernidade. Tal interculturalidade crítica, nos termos apresentados por Catherine Walsh, deve ser acompanhada por uma perspectiva descolonial. É, portanto, radicalmente diversa do multiculturalismo liberal. E aí, só para fazer um contexto, o Fidel Tubino ele é um pensador peruano, e a Catherine Walsh ela é estadunidense, mas ela é radicada no Equador há muito tempo. Acho que me parece que ela mora também na Costa Rica. Ela escreve um pouco sobre essa América Central. Então, pensando em como pensar a interculturalidade enquanto categoria de análise, e aí aqui o convite para os projetos de pesquisa de vocês, seja com que vocês consigam aplicar esse conceito dentro do objeto de pesquisa de vocês, seja esse objeto a escola, a política pública apresentada para determinada comunidade, quase como se a gente fosse botar, então, uma lente para observar que tipo de interculturalidade a gente consegue ver dentro do projeto de pesquisa de vocês, é assumir uma perspectiva de interculturalidade para isso, e aí depois conseguir fazer esse olhar, né, essa leitura. Um pouco para sair do foco da educação, que é aquilo que com que eu trabalho um pouco mais, e pensando que o nosso programa ele tem também uma linha de territorialidade, né, então não é um programa de mestrado que vá focar simplesmente nos processos de ensino escolarizados ou não. O convite aqui, o texto base dessa semana, que a gente vai discutir, trocar mensagens aí no grupo de WhatsApp, é um texto do Tiago Leandro Vieira Cavalcante, A Interculturalidade Crítica como possibilidade para um diálogo sobre as territorialidades no Brasil. Ele é um texto de 2017, um artigo escrito para a revista Telos. E o que o Tiago faz nesse texto? Ele parte da ideia de pensar em cima da teoria crítica descolonial, né, que é essa teoria latino-americana, para apresentar que o Brasil ele tem diferentes... Ele foi construído pensando as territorialidades de forma completamente diferente, né? Um pressuposto é aquele que entende a territorialidade da terra pensando no capital, na posse, e um modelo de sociedade brasileira que entende a terra como um patrimônio, e o outro modelo de territorialidade dos povos indígenas que compreende a terra de uma perspectiva mais global, né, mais cosmológica. E aí o texto apresenta, que aí o exemplo desse texto é um pouco isso, como que historicamente o Brasil construiu essas assimetrias na hora de pensar a territorialidade e a terra,
que essa terra ela foi pensada somente a partir da lente não indígena, que vê a terra como posse, a terra como patrimônio, e que talvez a gente só vá conseguir dar um passo seguinte e conseguir observar a forma como que os indígenas compreendem a sua relação com a terra e a territorialidade, a partir de quando a gente consegue perceber, usando a interculturalidade crítica, que existe um caminho para a compreensão do que os indígenas falam, querem se expressar quando eles falam do seu processo de território, e que, né, o passo seria um pouco assim: a gente só vai conseguir demarcar as terras indígenas quando os não indígenas compreender que existe mais que um processo de território, de terra e territorialidade que se pensa em cima do capital. E que, para isso, os não indígenas têm que entender que existe um processo histórico de se pensar a territorialidade que sempre excluiu os modelos de pensamento dos povos indígenas. E isso precisa ser invertido, né? Os não indígenas que precisam entender como os povos indígenas se percebem com relação ao espaço que convivem, para conseguir se conscientizar e defender um processo de reconhecimento das terras indígenas, né? Então, é quase como se a gente fosse pensar que quem tem que entender o outro modelo de territorialidade possível não são aqueles povos que já praticam isso, né? Que já se constituem dessa forma. São as outras populações que vivem nesse espaço chamado Brasil. Mas a ideia é que, então, dentro da semana, a gente passe a discutir um pouco sobre esse texto, tentando, me parece que esse é um bom exemplo para pensar a interculturalidade crítica como uma categoria de análise para enxergar um processo, né? Então, para enxergar o processo das dificuldades que os povos indígenas têm para demarcar as suas terras indígenas no Brasil, a gente olha para essa assimetria, né, para como que historicamente o país se constituiu pensando uma territorialidade ligada ao capital, e que a gente só vai conseguir mudar essa perspectiva pautado um pouco nesse olhar, né? Então, eu acho que é um bom exemplo daquilo que eu venho falando para vocês nessa apresentação. Então, só para fechar, né, as referências estão citadas nesse trabalho, é esse texto do Tiago, que a gente vai passar para vocês já devem ter ele em mãos quando vocês estão vendo esse vídeo. Tem esse livro da Mariana Paladino, que é um livro bacana, muito bom, Interculturalidade e Conhecimento dos Povos Indígenas Escolarizados. Mas principalmente eu quero chamar a atenção a quem quiser aprofundar um pouco os debates sobre interculturalidade crítica, para se debruçar um pouco nesse texto do Tubino, né, de 2005, que era o texto até que eu ia colocar como texto base para as nossas disciplinas, mas como ele é um texto em espanhol, talvez a gente pensar no texto do Tiago como um exemplo daquilo que a gente está falando, e quem quiser se aprofundar no conceito, veja mais sobre esse texto do Tubino, de 2005, e também sobre esse texto da Catherine Walsh, que está dentro do livro O Giro Descolonial, que tem publicado em português também, e se vocês procurar aí nas internets, ele vai cair do caminhão, e dá para achar ele em formato PDF. Mas a gente também, dentro da disciplina, a gente se coloca à disposição até com quem quiser aprofundar esse debate, em fazer ele mais voltado para os projetos de pesquisa de cada um. E esse vídeo, essa temática, o que a gente está apresentando nessa semana, é um pouco essa ideia de olhar o panorama geral, né, como que tem uma linha teórica latino-americana que pensa a interculturalidade a partir do olhar sobre o seu processo histórico que gerou as assimetrias, que políticas públicas ou que um modelo de interculturalidade que não reflete sobre isso, ele só vai reconhecer a diferença, mas ele não vai propor um contato que de fato consiga se pensar assimétrico, e ele está pautado dentro de um modelo de inclusão que não é à toa, né, que é um modelo aí neoliberalizante, e que
seria interessante, então, apresentar um pouco esse outro conceito, que seria a superação desse modelo, né? A superação dessa proposta. Então é isso, a aula já ficou maior do que eu imaginava. A gente continua o debate na disciplina dentro dos grupos de WhatsApp e no encontro que a gente fizer. Tá ok? Até mais. Obrigado.